Boa tarde, eu sou a Maristela e estou aqui hoje muito feliz para mediar esse momento, né? Esse momento que faz parte de um movimento de formação que está acontecendo na nossa rede. A temática de hoje é educação sexual e estudos de gênero no contexto da educação infantil, com a professora Gimena. Eu sou professora da UDESC, eu gostaria de fazer uma introdução um pouco histórica para que a gente entenda como que hoje essa discussão sobre educação sexual ela está no contexto da educação infantil e da formação das nossas crianças. Por que a rede escolheu essa temática para discutir? Talvez tenha sido o mesmo motivo pelo qual eu tenha me tornado uma educadora sexual, e eu quero discutir um pouquinho isso com vocês. Porque quando eu decidi qual seria a minha profissão, ainda como estudante de ensino médio, eu não decidi ser professora, muito menos professora de educação sexual ou de estudos de gênero. Eu não pensava que eu transitaria pela pedagogia. Quando eu decidi fazer bacharelado, eu tinha muito claro que eu queria ser bióloga e, mais ainda, pesquisadora de laboratório, de microscópio, de guarda-pó. Só que vários caminhos me levaram a me tornar uma educadora sexual, que é fundamental a gente entender nesse contexto histórico, até para que vocês consigam associar mais recentemente como a educação sexual de crianças se tornou algo tão discursivamente, intensamente falado na sociedade de hoje. Aspectos da educação sexual e da educação de crianças pequenas que vocês devem ter ouvido ao longo dos últimos anos, né? Em relação à sexualidade de um modo geral e às políticas educacionais. Que há 31 anos eu trabalho com essa área, e quando eu entrei na UDESC, FAED, em 94, já existia um núcleo de estudos da sexualidade. Vocês podem perguntar, puxa, mas na FAED, um curso de pedagogia, já tinha essa preocupação na formação de pedagogas e pedagogos? Sim, inclusive não só na formação dos anos iniciais ou habilitação séries iniciais, como era chamado hoje, anos iniciais do ensino fundamental, mas também existia essa preocupação para quem estivesse fazendo as habilitações, orientação educacional, supervisão escolar e administração escolar. Quando eu terminei fazer a biologia, eu fui dar aula, e eu fui dar aula por uma quinta série e por uma oitava série. Já em 1989, quando eu chegava na aula da quinta série, crianças de 10 a 11 anos, ou adolescentes de 13 e 14, eles me perguntavam, professora, quando é que vai começar a aula de sexo? Depois eu tive, então, com essa experiência, eu decidi, não, eu quero ser professora, voltei para a licenciatura, pedi retorno da universidade e comecei o mestrado. E tive mais uma experiência antes de entrar na UDESC, numa escola de ensino médio, um colégio agrícola perto de Joinville, na cidade de Araquari, onde, quando eu chegava para entrar na sala de aula, primeiro, segundo, terceiro anos, eles me perguntavam coisas sobre sexualidade. E daí eu me dei conta, talvez o mesmo motivo pelo qual vocês colocaram hoje aqui na discussão, por que essa educação, esse tema é importante? Porque ele é importante para as crianças. E mais do que isso, a educação sexual é algo que constitui os sujeitos. Existem identidades que se expressam desde a educação infantil. Nós vamos falar do que significa o conceito de identidade de gênero, algo que já se expressa aos 2, 3 anos de idade. Outra coisa, faz parte do interesse essas temáticas. Eles têm interesse nessas temáticas. E faz parte do conceito mais elementar que a gente pode ter de desenvolvimento integral do ser humano. Vou voltar a essa questão mais na frente, mas só para mostrar para vocês, estamos falando da década de 80 e 90, e quando eu entrei na UDESC, eu me dei conta que a UDESC tinha sido a primeira universidade na América Latina a colocar no curso de pedagogia a disciplina Educação Sexual já em 1987 e 88. Outro aspecto que chamava atenção é que em 91, quando a UDESC cria os núcleos temáticos de extensão, ela cria um núcleo chamado Núcleo de Estudos da Sexualidade, junto com o NEAB e com o NAP, que eu já mencionei, que são os núcleos mais antigos que existem na universidade. E depois, em 92, a UDESC, FAED, cria o primeiro curso de especialização da América Latina em educação sexual, a nível de pós-graduação, e depois vai se consolidar no mestrado, né, no PPGE, mestrado e doutorado. Bom, portanto, a década de 90 e década de 80 já tinham essas discussões bastante latentes no contexto da educação, e a gente esperava que numa progressão gradativa, né, a gente hoje estivesse falando de educação sexual com tranquilidade, com naturalidade, algo que se reverteu de uma forma assim bastante abrupta e completamente inusitada nos últimos 5 anos, com essa discussão que veio à tona da ideologia de gênero, das narrativas dizendo que as escolas querem doutrinar as crianças,
crianças, de querem ensinar que as meninas não são meninas e os meninos não são meninos, coisas que nós precisamos entender para que a gente consiga se situar dentro desse contexto, e inclusive hoje em dia dentro das propostas curriculares. Antes de eu começar a falar da criança como sujeito de direitos e de onde entra essa discussão toda dessas temáticas que hoje estão à flor da pele no nosso contexto social, chamar a atenção aqui dos governos passados, né, para a gente entender onde que se começa de política educacional falar dessa temática e dos estudos de gênero. Ao contrário do que vocês devem ter escutado nos últimos anos, falar de gênero, falar de educação sexual não é coisa do governo do Partido dos Trabalhadores. Dentro das políticas educacionais, a gente vai situar no governo FHC, exatamente nesse período da década de 90, três marcos importantes no desenvolvimento da educação brasileira. Primeiro, é a LDB atual, que quando em 96 colocava a escolarização mínima de 6 anos, obrigatória, e depois com a mudança da LDB, com a escolarização de 9 anos, passando do ensino fundamental de 9 anos, que ela vai colocar como escolarização mínima obrigatória 4 anos de idade. Depois, o outro documento importante para outras discussões mais tarde sobre direitos humanos, que foi o Programa Nacional de Direitos Humanos, e os chamados Parâmetros Curriculares Nacionais em 1997. Tem um equivalente hoje que se chama Base Nacional Curricular Comum. Então, se hoje nós temos, aprovado em 2018, a Base Nacional Curricular Comum, antes dela, durante todo esse período que se antecedeu, esses 23 anos de políticas educacionais, nós tivemos um documento equivalente que se chamava Parâmetros Curriculares Nacionais. Gente, mesmo que esse documento ele tenha sido inicialmente endereçado ao ensino fundamental, mas que depois saíram as diretrizes curriculares para a educação infantil, esse documento ele vai nos mostrar como se pensava à época essas temáticas, certo? Então, dentro de uma espécie de entendimento de educação, temas como educação sexual, assim como educação ambiental, educação para o trânsito, educação para a saúde, educação para as drogas, né, para o combate às drogas, elas nunca foram vistas como disciplinas. Elas sempre foram vistas como temas fundamentais à formação de professores e professoras e que deveriam estar sendo trazidos no planejamento das práticas docentes. Quando os temas transversais surgiram como um novo paradigma do currículo, né, temas transversais, porque se falava o grande paradigma da discussão na década de 80, 90, era a ideia da interdisciplinaridade. E os temas transversais vão aparecer mostrando temáticas, né? Essas aqui, eu vou só mostrar para vocês orientação sexual aqui, que foi utilizado o termo indevidamente, por isso que eu coloquei entre aspas, porque na verdade estava se querendo se referir à educação sexual, né? O tema orientação sexual, ele deve ser reservado, porque desde a década de 50, a medicina, a psicologia, a antropologia falam orientação sexual como a expressão do desejo, do afeto das pessoas, dos seres humanos, que pode ser a heterossexualidade, homossexualidade, bissexualidade ou assexualidade. O que significava, o que se entendia dentro dessa proposta curricular de formação integral do indivíduo? O que era essa educação sexual? Significava discutir corpo, a matriz biológica, relações de gênero, desde 1997 como política educacional. Então não é coisa do governo do PT, não é coisa de comunista, enfim, e não é uma coisa que ainda vai acontecer. Precisamos impedir que a palavra gênero esteja nos currículos escolares, porque senão vai doutrinar as crianças. Não, ela já existe desde 97. E nós temos 23 anos onde existe a possibilidade de se discutir sobre esse ponto de vista e não tem nenhuma criança com problema, não existe denúncias, né, de famílias de que isso esteja ocorrendo, enfim. E a prevenção de DSTs, HIV/AIDS, o que é perfeitamente compreensível. Não esqueçamos que essa proposta curricular foi para o ensino fundamental, onde o HIV surge em 82, já existiam altos índices de vulnerabilidade dos nossos jovens, principalmente com a iniciação sexual, com a prática sexual, então é perfeitamente compreensível. Agora vamos ver o que vai falar aqui, então, de relações de gênero. Então, dizia o seguinte, as diferenças entre os sexos não são só anatômicas, mas também todas as expressões que caracterizam ser homem e mulher. Esses padrões, que são oriundos de representações sociais e culturais, construídas a partir da nossa diferença biológica, dos sexos, e transmitidas pela educação, é o que a gente chama relações de gênero. Então, já em 97,
dizia, claro, que existe uma identidade sexual nas crianças, ou seja, elas são meninos ou meninas, sim, elas são meninos ou meninas, elas são matriculadas como meninos ou meninas como a família matricula e a escola respeita essa identidade e a escola não interfere nessa identidade. Eu espero que vocês estejam associando as coisas que ouviram em relação aos estudos de gênero, porque foram confusões, assim, feitas até de propósito para que as pessoas se voltassem contra os estudos das relações de gênero. Portanto, deixa claro que existe um componente biológico, mas existe um componente educacional, um componente de aprendizado de como ser menino e menina que está no processo educacional. Nessa época, a política já falava da relação entre escola e família. Ela vai dizer que a educação sexual, a ação da escola como complementar à educação dada pela família. Sim, assim como vocês dizem, né? Na proposta curricular de vocês, do município de Biguaçu, na página 9 do documento de 2019. Começa dizendo assim: as instituições de educação infantil têm uma finalidade social específica. São lugares de educação e de cuidado das crianças pequenas que complementam o trabalho das famílias, certo? Mas as escolas, elas têm as suas políticas curriculares. O currículo de educação escolar, ele é feito baseado em estudos, em pesquisas feitas por educadores e educadoras. As discussões sobre metodologias do ensino, didática e currículo não são ao léu. Elas são baseadas no entendimento de sociedade que a gente quer formar, no entendimento de cidadão para essa sociedade e no entendimento de formação integral da criança. Portanto, elas são definidas sim com a comunidade escolar, projeto político-pedagógico da escola, onde a família atua, mas elas não são definidas para atender cada família, isso seria impossível, né? As teorias educacionais, elas são baseadas em conhecimentos científicos, da pedagogia, das teorias da psicologia, do aprendizado, e a escola deverá, então, informar os familiares dos alunos sobre a inclusão dos conteúdos de educação sexual na proposta curricular e explicitar os princípios norteadores da proposta. E sim, toda a nossa prática educacional, ela é baseada numa teoria, mesmo que a gente não saiba. E até mesmo as simples atividades organizadas no brincar com as crianças ou no trabalho do cuidado, nos projetos de higiene, ele tem por trás um entendimento de educação. Ele tem por trás uma concepção de princípios educacionais. E, portanto, todo o processo educacional, ele é baseado em referenciais teóricos, como o livro. Então, só lembrando a vocês que desde 1997 nós temos uma política educacional.